Cajazeiras, 11. Agora vamos falar do barulho? Tem carros que a mala é só uma caixa de som gigante. Por isso que Salvador lidera o ranking das cidades mais barulhentas do país. Na Sucom, 43% das reclamações são por causa dos sons dos veículos. Sons ensurdecedores. Parece até síndrome de trio elétrico. Parece que a pessoa queria ter um trio e colocou um carro na rua. Tá me entendendo? Depois das 10 da noite, então, ninguém consegue dormir. Você imagina uma pessoa que acorda cedo, você que é trabalhador? Veja com o repórter Diego Barros esses barulhentos, ou seriam surdos. Daqui a pouco eu vou conversar com a doutora. O que é que acontece com esse pessoal? Veja aí o que eles dizem por serem responsáveis pelos transtornos tamanhos. Vamos ver. Som alto e muito barulho em plena madrugada. Tudo isso misturado com bebida alcoólica, ou seja, desrespeito e imprudência. De longe, nossa equipe de reportagem flagrou vários jovens com carros equipados com aparelhos de som super potentes. Observe o comportamento deles. Este homem joga uma garrafa de vidro para cima. Já este outro rapaz de boné urina no meio da rua. Chegamos mais perto. Mais à frente encontramos o rapaz que fazia xixi. Ele é dono deste carro. Diz que gastou R$3.000 no aparelho de som. Quando pergunto o que faria se fosse flagrado pela fiscalização, veja o que ele respondeu. Se chegar, chegou, a gente trabalha para pagar. A gente tem dinheiro para pagar. Tô peço pro alto, porque a galera não escuta e aí não dança. A maioria deles reconhece o erro. É muito bom pra gente jovem, que sai do trabalho, da escola, logo depois não tem muito o que gastar no posto, é muito bom, muito barulho, som de carro, cerveja, fica uma diversão barata pra gente, muito divertida. É uma diversão barata, mas que pode sair cara. Por exemplo, se uma fiscalização chegar aqui, e aí? O som para, às vezes os de menor, eles mandam parar de beber, mas continua em outro lugar. Salvador é isso, diversão. Até que prova o contrário, não tem morador nenhum. Ninguém tá reclamando. Oi? Ninguém tá reclamando. Ninguém tá reclamando. Quando passar a reclamar, a gente bate e sai pra procurar outro ambiente. Por causa de exemplos como esses que acabamos de mostrar na reportagem, Salvador ganhou um título. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a capital da Bahia é a cidade mais barulhenta do país. Ao longo do tempo, o som alto traz sérios riscos à saúde, podendo causar perda parcial da audição. Além disso, os ruídos colaboram com a produção acentuada da adrenalina, hormônio capaz de alterar o ritmo cardíaco e aumentar a pressão sanguínea quando produzido em excesso. As autoridades de saúde recomendam: o limite saudável do volume do som é abaixo dos 70 decibéis. Fazendo uma comparação, é o barulho produzido por um liquidificador. Mas esse limite nem sempre é respeitado. Há quem diga que é a visão do inferno. Essa moça que falou, é tudo diversão, a Bahia é isso, Salvador é isso. Não é não, linda. Não é não, querida. Não é não, querida. Porque o seu direito termina quando começa o direito do outro. Além de estar atentando contra a sua saúde e contra a saúde dos outros, você está atentando contra o direito de descanso de todo trabalhador. A gente convidou aqui uma especialista, vem cá, a doutora Clarice Saba. Ela é otorrinolaringologista. Bom dia, tudo bem? Bem-vinda, obrigada. Sente-se aqui, por favor. A gente quer conversar com a senhora barulho na Pituba, liderando as reclamações Pituba, Liberdade, depois Itapuã, Pernambués, Uruguai, Boca do Rio, Ribeira, São Caetano, Federação. Isso foi no ano passado. No início desse ano, 500 reclamações só nos primeiros 15 dias. Doutora, o que é que um barulho como esse? A senhora viu ali a caixa de som? Tum, tum. A vibração. O que é que pode gerar no corpo de uma pessoa esse som? Uma lesão irreversível, falando de audição, né? Que a gente não pode esquecer que o som é uma pressão. E assim como você visualiza aquela caixa de som mexendo, a gente tem que imaginar que o tímpano, os ossículos vão vibrar do mesmo jeito, transferindo essa pressão para dentro do ouvido interno, que é onde estão, as células do ouvido. E muitas vezes a lesão é irreversível, a depender da quantidade desse barulho, da altura e do tempo que você se expõe a ele. É
é um crime. Doutora, os órgãos públicos, a SUCOM chega junto, a SUCOM faz as fiscalizações, apreende os equipamentos, eles vão lá, compram novamente. É uma questão cultural. Qual o problema? A senhora recebe no seu consultório muitas reclamações, muitas pessoas? Muitas. Infelizmente, as pessoas só veem que elas estão susceptíveis à perda auditiva quando acontece com elas. Né? Então, porque você se expondo a um barulho desse, você começa a apresentar um zumbido, que seja, e em seguida você pode apresentar logo a perda auditiva, que na maioria das vezes é realmente irreversível. E enquanto para uns, a adrenalina, diversão, para outros, hipertensão, depressão, estresse profundo, isso, é verdade? Ainda tem esse lado, Tantas outras doenças. Tantas outras doenças. Porque, por exemplo, as pessoas que estão ali achando que estão se divertindo, não é? Sem prestar atenção que podem estar se lesando, né? Em outras coisas, as pessoas que estão ouvindo aquele barulho muito alto estão sofrendo tudo isso que você falou aí. Agressividade, mau humor, perda de memória. Exatamente, porque a exposição ao som muito alto por muitas horas pode levar tudo isso aí, piorar a condição cardíaca, de hipertensão, o humor fica terrível, entre outras coisas. Principalmente o humor de quem está do lado não conseguindo dormir, não é verdade? Exatamente. A gente colocou essa reportagem no ar. Quando eu falei antes que a gente ia ter uma entrevista sobre barulho, várias pessoas começaram a ligar fazendo denúncias de várias partes da cidade sobre a questão do barulho. Qual é a orientação que a senhora dá para essas pessoas que sofrem, né? Com esse barulho em suas casas, enfim? Porque, na verdade, não é só esse tipo de barulho. Eu gostaria de fazer um adendo aqui e pensar no MP3, celular, MP4, esses aparelhinhos todos que você coloca. Então, em se falando de perda auditiva, lesão auditiva por barulho, a gente tem que pensar também nisso que todo mundo pratica diariamente. Então, nesse caso, a gente pede sempre que não coloque nunca acima da metade da potência do aparelho, nunca acima da metade, e nunca, se possível, a mais de 2 horas por dia, tá? E em relação a um som dessa grandiosidade aí do carro, infelizmente, as pessoas têm que ter consciência. Ou dessa inferioridade enquanto ignorância, me perdoe, me perdoe. É extremamente revoltante. As denúncias que a gente recebe são extremamente revoltantes, sabe? É um absurdo uma coisa dessa. Você não pode interferir no direito do outro, minha gente. Exatamente. Você vê que eles não entendem, não conseguem entender, não respeitam, entende? Então, quando eles começam a ter problemas, aí eles vão se cuidar, mas nem sempre eles vão entender que estão causando esse problema no próximo. Ô, doutora, 43% das reclamações da SUCOM são por causa dos sons nos carros, como esse que vocês viram aí. Sim, e então essas pessoas, quando começam a ouvir som muito alto, elas já vão começando a perder a audição, elas vão ficando meio surdas, é isso? Podem ficar sim, dependendo muito. Mas isso aí é um absurdo, essa quantidade de tamanha quantidade de caixas de som que eles colocam, né? Tá então, bom, doutora. Obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia no Ar. Você, muito obrigada. Bom dia. Um abraço. A gente se vê amanhã, viu? Às 6h30. Eu espero você. Fique agora com Fala Brasil. Ótimo.